Vocês se entendem o que pra fazer, né? O Wallace falou com você já. Não. Vou contar de forma bem resumida, assim. Quando a gente tava naquela de engravida e não engravida, né? Não, tem que começar a contar de antes. Quando o Alan conseguiu o emprego que ele tinha antes de onde ele tá agora, a primeira coisa que ele me falou foi: vou te colocar no meu plano de saúde. E eu, teimosa como sempre, falei assim: Alan, não precisa, porque senão vai te descontar muito do seu salário, né? Você lembra? Aí acabou que ele continuou na empresa, eu não entrei no plano de saúde dele, e eu comecei numa outra empresa e também não peguei o plano de saúde para mim. Pois bem, aí depois a gente descobriu a gravidez, e a primeira coisa que eu pensei foi: podia ter entrado no plano de saúde do Alan. Aí, logo na primeira consulta, né, que não foi com a médica que fez o parto, na primeira consulta, na primeira ultra, a enfermeira que fez, ela falou: olha, tava bem no iniciozinho mesmo, falou assim: tem uma manchinha aqui, pode não ser nada, mas pode ser um descolamento de placenta. E eu lembro que a gente tinha combinado de não contar pra ninguém, depois que eu descobri que tava grávida, não contar pra ninguém até completar 3 meses. Só que quando fiz a primeira ultra, que a enfermeira disse isso, foi até no aniversário do Davi, da Rosa à noite. Eu pedi oração eu contei pro pastor Bruno e pra Michelle. Expliquei pra eles o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eles ficaram muito felizes de início, mas aí eu expliquei: olha, apareceu aqui uma manchinha. A enfermeira disse que era um descolamento de placenta. Eu fiquei muito angustiada. Cheguei em casa chorando, conversei com a Alain e pedi oração pra eles. Daí de lá até a segunda consulta, que já foi com a minha médica, que fez o parto, eles orando, intercedendo, a gente orando em casa também muito, intercedendo e pedindo a Deus para que fizesse a vontade dele. Pois bem, aí fiz a consulta com a minha médica, ela pediu a ultrassonografia e graças a Deus não tinha dado nada. Aí, conversando em casa, né, a gente voltando da consulta, a gente conversando, eu gostei dela, quero fazer meu parto com ela. Foi aí que a gente foi conversando e alinhando para saber como é que a gente poderia fazer o parto, porque eu ainda não tinha plano de saúde. E por ser a primeira gestação, eu tava com muito medo da rede pública. Se não tivesse jeito, ia ser no público mesmo e Deus ia abençoar. Mas quando a gente pegou o orçamento, né, dessa médica, e a gente queria fazer com ela, porque já tinha sido indicação de uma amiga minha que fez com ela, uma médica muito boa, referência na área dela, tem várias especializações, e se a gente precisasse, né, numa emergência, a Luísa nasceu e aconteceu qualquer coisa, ela estaria preparada ali para como agir. Só que quando a gente pegou o orçamento que ela enviou por e-mail dela, cara, quando eu vi o orçamento, eu quase caí pra trás. Falei: Senhor, como é que a gente vai fazer? E você lembra o que você falou? Eu comecei a chorar na mesa da sala lá de casa. Falei assim: Alan, a gente não tem como juntar esse dinheiro em tantos meses, poucos meses, né? Ele só falou isso: olha, você quer fazer com essa médica? Então você ora. Aí passou uns dias, o Borel mandou uma mensagem pro Alan. Algumas pessoas aqui da igreja conhecem o Borel. Falando de um processo seletivo que tinha lá na empresa dele, enfim. Aí o Alan veio falar comigo, falei assim: Alan, você vai trocar o certo pelo duvidoso, você lembra disso? Aí ele: vamos ver, né? Aí fez processo seletivo, passou no processo seletivo. E graças a Deus, quando ele passou nesse processo seletivo, ele tinha direito a me colocar sem carência nenhuma no plano de saúde. Aí quando ele veio falar comigo disso, eu falei assim: Alan, não, porque eu já tinha trabalhado em outras empresas e eu sabia que tinha carência. Como eu sou muito Tomé, tem que ver para crer, liguei pro plano, mesmo ele me falando, né? Liguei pro plano de saúde, falei com a atendente, expliquei a situação, já tinha alguns meses de gravidez, expliquei a situação, falei assim: olha, tem certeza que eu não tenho carência no plano? Ela tem certeza, ele é funcionário da empresa, então você entra sem carência. Aí eu perguntei pra ela, e quase que eu gravei ela falando se cobria o parto. Você lembra disso, né? Ela falou: não, cobre o parto, pra você ver o nível de desespero da pessoa. Assim, ela cobre o parto. Quando ela me falou isso, eu falei assim: cara, Deus abençoa muito. Deus é muito bom. Aí a gente, desde esse dia até a Ana Luísa nascer, a gente foi fazendo as consultas todas pelo plano, os exames, e graças a Deus ela nasceu bem, nasceu com saúde. A médica que fez o meu parto era realmente a médica que a gente tinha escolhido lá no início, né, Alan? E graças à oração da gente, das nossas famílias e da igreja, Deus abençoou e continua nos abençoando até hoje. Graças a Deus, você tá bem, tá saudável, serelepe, e é uma bênção pra gente. Quando a gente começou a orar pelo parto, né, e orar pedindo a Deus que Ele
suprisse as nossas necessidades, que a gente não tinha como pagar, a gente não tinha nenhuma expectativa de como fazer. E aí, na mesma semana, a gente recebeu uma mensagem de um processo. A nossa expectativa era que, com o salário, que lá era um pouquinho melhor, a gente ia conseguir pagar o parto. Juntar o dinheiro pro parto. Juntar o dinheiro para pagar o parto. É verdade. Só que aí Deus não era esse o milagre. O que Deus queria era fazer o processo. E ainda assim, conversando com alguns amigos que trabalhavam com Plano de saúde, eles falaram, olha, provavelmente vocês vão ter que pagar e pedir depois reembolso. pedir reembolso à empresa. Mas não, a gente não precisou pagar para pedir reembolso, porque a gente tinha foi 100%, incluído num plano que cobria tudo. Então, o tempo todo Deus cuidou da gente, porque Ele trouxe, né, nos trouxe o benefício de ter uma situação melhor, uma situação financeira melhor, nos deu de presente o parto e nos deu de presente também a médica, porque a Carla queria fazer com aquela médica, então não era só uma questão de não ter condições de pagar um procedimento, mas de conseguir fazer com a pessoa com que ela queria fazer. Então foi um pacote completo, sim, que Deus deu, que nos abençoou demais, sim, e hoje a gente tem essa bênção aí que é a Ana Luísa. A mensagem que eu tenho para você é o seguinte: tudo que você deseja, tudo que você quer alcançar, tudo que está no seu coração, coloque nas mãos de Deus. Eu tenho poderia contar aqui várias outras experiências em que Deus disse não, em que Deus não nos concedeu aquilo que a gente queria, não da forma como a gente queria, mas a gente sempre colocou nas mãos de Deus e Ele sempre nos surpreendeu. Até quando Ele nos negou algo, Ele nos surpreendeu. E essa história é sobre algo que foi quando Ele disse sim, né? Então, coloque nas mãos de Deus tudo. Seja quando na expectativa de ouvir o sim ou na expectativa de ouvir o não, mas ouvir de Deus algo é sempre bom. E agora tá aqui, nosso presente. Fala oi, filha, com a igreja. Fala oi. E graças a Deus ela tá bem, tá com saúde. E a cada dia a gente vê que Deus, Ele cuida nela. E Ele continua cuidando até hoje.